Sejam bem-vindos ao episódio 2 do nosso workshop online, Alma Evento Virtual, essa live maravilhosa. Gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, primeiro ao Ministério do Turismo e ao Grupo Feital, que sempre nos apoiou, patrocinou de todas as maneiras, sem pensar. Eles são maravilhosos, muito obrigado, viu? Hoje a gente vai dar início aqui à composição musical e o que leva o artista a compor, se é a técnica, se é a intuição, né, de que maneira ele pensa para compor. Não só o artista, quando você está no ônibus, você que não é músico ou não é do meio, você começa a assoviar uma canção, qualquer coisa assim, saiba que esse pouquinho aí que você está brincando pode se tornar uma música maravilhosa, pode virar uma música de orquestra, inclusive. Então, assim, acho que nenhuma melodia é à toa, né? Se veio para você, tenta gravar, né? E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é mostrar como fazer da composição uma arte, às vezes uma obra que vai ser aí eternizada, né? Para todo sempre. Hoje eu estou aqui novamente com o Edu Satajá, né? Olá. Tá aqui comigo. Prazer de novo. Prazer todo meu. E com um grande, ele que é guitarrista, produtor musical, arranjador. Ele para mim é um dos maiores guitarristas. Para nós, né? Para nós. Não vou falar do Brasil, não. Eu considero o mundo. Eu considero o mundo. Estou aqui hoje com Stanley Wagner. Que assim, além de amigo, é um grande irmão. Então, assim, o que a gente vinha falando no episódio 1 é que justamente a música está além da música, né? A gente tem essa coisa de querer passar um máximo de coisas boas para o público, né? Uma energia positiva e às vezes até quem sou eu para falar isso, mas às vezes uma cura de alguma coisa que ele não estava, infelizmente, rompendo uma barreira ali, e a música eu tenho certeza que ela é capaz disso. Então a gente faz a música aqui de uma maneira sempre leve, mas que por ser leve, por ser humildemente composta por todos nós, ela sempre vem numa grandiosidade que às vezes a gente nem tem conhecimento do que ela é capaz, né? Então eu já falei de mim no outro episódio, no episódio número 1, o Edu já falou sobre ele também, e agora eu gostaria de falar um pouco com o Stanley. Como é que tá? Beleza? Beleza, Marquinho. Maravilha. Beleza, Edu. Prazerzaço. Muito obrigado. Pessoal em casa, todo mundo te assistindo aí. Que legal, um prazer. Em casa, nas escolas de música. Puxa, que coisa boa. Bom demais. Né? E fala um pouquinho de você, Stanley, pra gente. Como é que você começou na música? Assim, qual foi a tua primeira ideia, assim, de que, nossa, eu preciso ir para esse lado aqui? Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer é um prazer imenso estar aqui prazer contigo, nosso, né? estar aqui com o Satajá. Vocês são lindos. Obrigado. Super feliz de estar em qualquer lugar que vocês estejam. Que bom. Fico muito feliz mesmo. Assim. Recíproco da minha parte. Espero poder contribuir, colaborar da melhor forma possível. Obrigado, obrigado. Você sempre contribui, sempre está brilhantando as nossas composições de uma maneira que a gente fala assim, ainda bem que tem Stanley. Exatamente. Que beleza. Que já vem tudo pronto, né? Já vem a música, vem o timbre bonito. Não precisa falar nada. Às vezes a gente manda para ele em casa e ele chega fala assim, não é possível. O que aconteceu? E se a gente fala para brifar alguma coisa, a gente vai estragar. Então é melhor não falar. Ele é o tipo de cara que assim, só se você tiver muita certeza do que você quer, aí você fala alguma coisa. Ele sempre vem com algo melhor do que a gente fala. Deixa na mão dele. Eita, que coisa boa. Minha família toda é de músico. Uhum. Meu pai, minha mãe canta, meu pai toca, meu irmão é baterista, minha irmã canta na igreja, minha esposa canta na igreja. Enfim, desde quando eu nasci não tinha outro lugar para eu ir, outra profissão para escolher, eu tinha que ser músico mesmo, né? Meus avós
músicos de rádio, por parte de pai, por parte de mãe. Meu avô, se não me engano, por parte de pai tocava banjo, pescador. Enfim, eu lembro desde criança esse envolvimento com música, né? De ir ver meu pai tocando guitarra, tocando violão, ensaiando com a minha mãe. E naquela época eu lembro que a gente pedia música pelo telefone na rádio e ficava esperando, né, o radialista colocar aquela música para o meu pai ficar do lado e tirar em tempo real a música. Nossa e minha mãe Senhora. com o papel e com a caneta aqui para escrever a letra da música. Nossa, que lindo, cara. Né? Que lindo. Então ela ficava ali, a gente em silêncio, né? Eu, meus irmãos em silêncio, enquanto a minha mãe ficava escrevendo e meu pai tirando a música ali. Olha só que coisa boa. Que coisa boa. E a gente ali naquela, né? Então quando a radialista conseguia atender, né, a gente, e minha mãe conseguia falar com ela e pedir a música, nossa, era uma sensação maravilhosa. Vai tocar, e todo mundo ficava atento àquilo ali. E é demais. Então eu lembro sempre do meu pai tocando, minha mãe cantando, eles tirando música, essa dinâmica toda, participando do processo todo de ensaio. E comecei tocando com meu pai. Meu pai e minha mãe tinham uma dupla, né? Tá. Seu pai toca de ouvido ou ele... De ouvido, completamente de ouvido. Tá, que foi o lance que você falou, né, da rádio, que ele sai tirando tudo, né? Tirando de ouvido tudo, assim. Meu pai é o mestre, né? Sabe tudo, assim. Que tudo, legal. já passou por tudo, viveu tudo, assim. É engraçado que quando eu converso com ele, as coisas, elas não mudam, parece que o mecanismo é o mesmo, sabe? Então ele sempre me ensinando as coisas e sempre bem à frente, né? Independente do time, é sempre o ensinamento é atualizado, que ele me passa, sabe? E tinha uma dupla, aí meu pai, eu lembro, acho que eu tinha uns 11, 12 anos, eu tive o interesse de aprender a tocar violão e pedi para ele me ensinar, ele me ensinou os primeiros acordes e depois aí começou a me apresentar os guitarristas e tudo mais, aquela coisa toda. Mas eu comecei aprendendo bossa nova. Tom Jobim, Leni Andrade, Joyce, Leila Pinheiro. Começou. Ele me passando essas coisas aí. Lógico, passei pela aquela coisa mais simples, né? De dedilhado, de coisa, de a mão doer, dar calo, essa coisa toda, sabe? Passei esse processo todo, esse ensinamento todo, ficava reclamando na sala, não consigo. E nossa, tá difícil. E meu pai via reclamando um dia, pegou e tirou o violão e falou, vou guardar o violão. E quando tu parar de reclamar, dizer que não consegue, eu te devolvo. Eu fiquei aquilo pensando, passou 2 dias, eu falei com meu pai. Pai, eu vou parar de reclamar, eu vou conseguir. Ele, então tá aqui, ó. Pegou aí. Dali eu não parei mais. Não parou até hoje, né? Não parei mais. Aí comecei a tocar com eles era tipo baile naquela época, eu tocava ali 4, 5 horas direto. Nossa. Sem parar. Nossa. Tocava de tudo, tudo, né? Baile toca de Todos tudo. os estilos, né? Todos os estilos, todos os estilos. E eu tinha que tirar tudo igual, os solos, tudo. E ele tira idêntico, né, gente? Ele tinha tira idêntico, né? Era Não só as notas, como os timbres. Sim. Era um trabalhinho, mas era um trabalhinho que eu, depois, lá na frente, me deu um retorno muito grande de concepção, de arranjo, de timbragem, né? De saber me colocar nas situações todas. Isso aí me trouxe, foi lá de trás, entendeu? Que legal. De saber me portar dentro do som, né? Dentro da música e tal, aquela coisa toda. E já ver a felicidade de todo mundo, né? Quando você tira igual, timbre igual, ou quando faz uma coisa que todo mundo gosta, dá aquela alegria, dá uma catarse de alegria, sabe? Aquela coisa assim, que acaba passando para você, aquela alegria e emoção, assim, e contamina o ambiente, todo mundo. Isso é demais, cara. Isso é demais, isso é sensacional. E aí comecei com eles, com meu pai, daí em diante, em Manaus, né? Que eu sou amazonense, sou de Manaus. Comecei a tocar com um cantor... Aliás, que tem de músico bom em Manaus, meu Deus. Meu Deus. Bem legal. Comecei a trabalhar com um cantor de reggae em Manaus, chamado Sileno. Na época ele cantava MPB, mas a praia dele era reggae mesmo. Reggae. E aí passei muito tempo tocando com ele. Um cara bom de reggae. Qualquer coisa eu te indico.
E dali em diante eu comecei a tocar em um monte de festival, gravar e tocando com um monte de gente diferente, tocando com cantor de música regional, cantor de samba. Depois toquei heavy metal, fui pro rock. E assim foi. Você disse regional, é regional... Boi. Boi, Lá na minha tá. cidade legal. Boi bumbá, tem garantido, caprichoso. Shows, é. E aí, É muito rico isso, né, cara? Isso tinha que ser mais divulgado também. Não podia fazer um projeto só voltado para isso, né? Eu estudei erudito também, fiz, se não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos, erudito. 2 anos de violão erudito, com um professor inglês chamado Christopher Lyle. Tá. E de um incentivo muito bom, tem um incentivo muito grande para a cultura lá na minha cidade, sabe? Sim, Tem sim. festival de jazz, Que coisa boa. festival de Isso em Manaus dança, mesmo. de cinema em Manaus. Em Manaus. E aí fiz alguns conservatórios lá. Sempre teve ou tá tendo de um tempo para cá? Ou sempre teve? Deixa eu ver, isso aí eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e já tinha isso aí. Tá. É sensacional o incentivo, é muito, muito bem legal mesmo. Legal. Então aprendi, entrei numa Big Band, fiz um teste na Big Band do Amazonas, toquei durante anos também na Big Band do Rui Carvalho, sensacional, aprendizado gigante também. E assim fui construindo o meu jeito de tocar e tudo mais. Né? Que legal. Estou perguntando aqui, aonde você toca atualmente, assim, quais são quais são as pessoas que você toca e... Toco com muita gente, assim, com ninguém fixo, eu acho que só contigo, Marquinhos. Fixo mesmo. Eu toco com Levita. Que honra. Fixo. Não, mas muitas cantoras, Mas né? toco com vários cantores, deixa eu ver. O João, que a gente fez um trabalho lindo, né? Poxa, o falar dele o João aqui. Guerra foi um trabalho que eu produzi, e fiz os arranjos, a direção, fiz tudo. Desculpa, só pedir pro Edu, acho que esse pode vazar um barulhinho, mas pode continuar. Nossa. E posso falar, deixa eu ver, essa semana, esse mês, eu acho que Obrigado. eu toquei com uma super cantora de jazz, Lucille Berce. Toquei Lucille, com a conheço. Lucille. Roberta Rick, André Mota, deixa eu ver aqui mais. Enfim, tem um monte de gente, eu Que toco com um legal. monte de gente. Coisa boa. Com Diferente. o Zé Alexandre, a gente fez o trabalho Zé junto, né? Alexandre. Que ganhou o último The Voice Mais, né? Que é uma Exatamente. figuraça, né? Puxa Muito bom ele, né? Eu adoro Foi ele. demais, demais. Que o Zé também veio do Oswaldo, que foi no primeiro episódio, eu falei um pouco do Oswaldo Montenegro, né? Legal. Eles são parceiros de bandolins, acho que é bandolins, várias músicas, né? Que eles já Esses fizeram dias eu vou juntos. tocar com o Renato Godard também. toquei muito com ele, queridaço também, irmãozaço. Vou tocar num teatro com ele, não lembro o nome do teatro. Que Mas legal. enfim, tô tocando bastante, Coisa produzindo boa. direto. E depois que você pegou esse lado, o professor erudito, né? O Christopher, você falou, né? Depois você já fez faculdade, como é que você veio para São Paulo? Como é que foi essa... Então eu pouco sempre dessa tive um trajetória. incentivo da minha família toda, assim, pra música, né? De todo mundo, né? Por exemplo, meus pais não tinham condições de pagar conservatório pra mim, quem pagava era a minha tia, chamada Lilian, que morava aqui em São Paulo. Tá. E minha família todo mundo juntou um dinheiro para comprar minha primeira guitarra. Foi sensacional, Que avô, legal. tios, tias, meus pais e tal. Responsa, né? E o incentivo dos meus pais sempre foi muito grande para música, para minha escolha. Eu lembro o dia que eu escolhi música e eu fui falar com meu pai, né, e tal. Eu falei com ele, pai, é o seguinte, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ser músico, eu quero ser guitarrista, tudo bem e tal. Ele falou assim, com uma condição, que você seja melhor que você mesmo a cada dia. Isso. É uma maravilha, pai. É o que Pode o deixar Edu também eu falou no primeiro episódio, assim, se é pra fazer, faz tem de cabeça, né? Foi sensacional. Eu lembro desse dia claro, assim, Sim. na minha mente. Então teve todo esse incentivo, então eu comecei a tocar, a trabalhar, juntar dinheiro para comprar passagem aérea e hospedagem aqui em São Paulo para fazer aulas particulares
com guitarristas daqui de São Paulo, né? Que eu via através de revistas, na TV, aquela coisa toda, né? Aí fiz aula com grandes guitarristas e professores aqui, né? Michel Leme, Djalma Lima, Sandro Reich. Fiz aulas, poucas aulas, eu acho que com cada uma ou duas, assim. Mas que foi um aprendizado gigante, assim. Tem coisas que até hoje eu estudo, assim, que foi passada para mim em 2000 e, sei lá, muitos anos atrás. Legal. E que até hoje eu estudo, né? 2000 e muitos anos Eu sou atrás. terrível com data. E muitos anos atrás. E comecei a fazer isso aí. Então, decidi, juntamente com a minha esposa, com a Renata, que é outra grande incentivadora. Uma super cantora Nossa, também, né? cara. Minha esposa é um anjo, né? Me incentivou também a vir para cá para fazer faculdade, para cá para São Paulo. Tá. E fiz Souza Lima, formei em Tem 2016. gente de Souza Lima ali te escutando. Que beleza, que beleza. Abraço para todo mundo aí que formou lá e que está estudando lá, né? Tem Também. gente ali, Super faculdade Souza Lima, tive excelentes professores, aprendi muito sobre arranjo, muito sobre guitarra, sobre jazz, faculdade não é só também a parte técnica do instrumento que você aprende, né? Aprende a convivência com os alunos, com os professores, isso tudo é um aprendizado né? muito grande, essa convivência. Bons e maus momentos, mas tudo isso aí faz a gente crescer, sabe? É só saber aproveitar os momentos, né? Então terminei em 2016 a faculdade, formei. A ideia minha era vir para cá fazer a faculdade, terminar e voltar para Manaus. Mas acabou que eu comecei um fluxo muito grande de trabalho e comecei a trabalhar com os músicos, os quais eu era super fã. Que em Manaus a gente não tinha acesso, então era através de revista, através de TV, aquela coisa toda. E chegou um tempo que a gente estava ouvindo música e a Renata falava para mim assim, esse som, tu tá tocando com esse músico que a gente escutava em Manaus, eu disse, tô. E aquele disco que tu não parava de escutar, que a gente escutava direto, é ele que toca, é ele mesmo. Então ela começou a ver. Nossa, que lindo, né? Você tocou com a Leila Pinheiro também, Toquei com a Leila Pinheiro também, toquei em Manaus com a Leila Pinheiro com a orquestra. Foi uma experiência maravilhosa, assim, que quando eu comecei a tocar, meu pai me ensinou através de discos dela. Olha da Leila Pinheiro. Coisa linda. E aí, chegando no teatro, a Leila falou comigo e falou, preciso de um violão. E tu consegue um violão para eu tocar? Aí eu falei, claro que eu consigo. Eu lembrei do meu pai, vou emprestar o violão do meu pai. Aí eu falei, pai, é o seguinte, meu pai não gosta de emprestar muito instrumento, né? Aí, não sei se o senhor vai emprestar, né? Mas a Leila Pinheiro queria o seu violão emprestado. Nossa. Cara, ele ficou muito feliz. Aí passou o dia limpando o violão e trocou a corda, aquela coisa toda. E aí levou no teatro pra ela, entregou pessoalmente. Ela é um amor de pessoa. Né? Nossa. Eu a conheci também, ela é uma querida. Aí tocou no violão do meu pai. Nossa. Aí eu levei meu pai pro ensaio no teatro. Só ele sentado no meio do teatro assistindo o ensaio. A gente passou as músicas todas praticamente, assim, do show. Ele ficou maravilhado, assim. Pra mim também, eu fiquei muito, muito feliz, emocionado de ver aquilo ali, né? Sim. De estar tocando com quem eu comecei a escutar, né, e tal. E ver meu pai assistindo assim é uma coisa, né, impagável, né? Assim, uma coisa sensacional. Então hoje eu tenho a oportunidade aqui em São Paulo de trabalhar com músicos que eu nem imaginava. Na verdade, eu imaginava de forma utópica, sabe? Aquela coisa, né? Que, tipo, nunca vai acontecer aquilo, né? Ficava tocando com discos, me imaginava tocando com esses músicos, né? Mas de uma forma, assim, que não iria rolar, né? Só na minha imaginação. Só na minha cabeça ficava tocando ali. E hoje em dia, teve um dia que um desses músicos que eu falei pra minha esposa, disse, olha, hoje eu vou tocar com fulano, que eu escutava muito, que a gente ouvia muito.
E aí acabei ficando amigo dele Quem que é? Chama-se Diel, baixista. Ah, o Cidiel. Cidiel, tá? O Cidiel é um super baixista, cara. Eu lembro um dia, ele mandou pra mim um áudio e falou, e pediu minha opinião. Stanley, tá legal esse som? Escuta só esse som, ele tocando. Aí eu mostrei pra minha esposa, olha só, que eu tô me perguntando se tá legal. bom, se tá legal E você era esse fãzaço som. dele. Nossa. E ele é seu hoje, né? Que eu sei também. Imagina, eu gravei É um seu. disco com ele. É, Gravei há foi uns 3 anos atrás, eu gravei Ah, é? um disco com ele. 3 Tem anos. eu acho que é isso, Eu né? vim escutar agora, por isso que eu achei que era uma coisa No recente. período da pandemia. Olha isso. Gravamos um disco junto. Tem nas todas as plataformas. É bem provável que tem em todos esses Coisa lugares lá. E Moisés Alves também, eu lembro do Alves é Moisés. impressionante. Ele foi tocar no Ele é festival. pianista, né? Moisés foi tocar no festival de jazz e eu ficava atrás do piano filmando ele pra chegar em casa e tirar as frases do piano na guitarra. Às vezes eu falo pra ele, ele pensa que é Hoje brincadeira. vocês são irmãos, né? Porque Não, hoje ele toca com todos eles, né? Então, assim, A gente são irmãos. praticamente a gente toca toda Sim. semana, a gente tá junto. Sim, Ele faz muitas produções, me manda pra eu gravar em casa, as produções dele e tudo mais. Serginho Carvalho, Serginho nossa. Carvalho é... Vi o Serginho tocando com o Irmãozaço. Djavan, Nossa, a Serginho, gente sonhando em tocar com ele. Serginho é um Eu grande acho irmão que- meu também. Depois de uns 2 anos aqui em São Paulo, eu tava tocando com ele já. Graças a Deus. Talvez ele participe de um episódio, que ele falou que talvez consiga ali pra frente, vamos ver. Que coisa Vai boa. ser muito bom ter o Serginho aqui também. Que demais, que Irmãozaço. demais. Então tem um monte de músico que eu já toquei, que eu toco, que são amigos, que eu vou na casa e tal, que na época que eu tava em Manaus eu nunca imaginei. Pra mim isso aí Aí a minha esposa viu isso aí, quando eu terminei a faculdade, viu eu embrenhado no meio, viu aquela alegria, a felicidade, que ela não imaginava isso e comprou a ideia, vamos ficar. Que coisa E a boa. gente, Que coisa boa, vamos ficar. A gente acabou ficando e já tô aqui em São Paulo. Eu acho que faz 9 anos, mais ou menos, que eu tô aqui em São Paulo. Feliz demais. Puxa, uma felicidade muito grande. Tenho grandes amigos aqui e isso é maravilhoso. Pude contribuir, tô contribuindo com muita coisa. Só Tô de você estar aqui, né? aprendendo Só de você estar muito. aqui já é uma contribuição que você está dando pra gente que é uma honra, viu? De verdade. Tô aprendendo muito, né? Aprendo muito contigo. Pelo amor de aprendo antes muito de com o começar, Safajá. eu estava falando aqui com o Edu, né? A gente chegou agora há pouco aqui. E tava falando de você. Tá falando o quanto você é especial e toca muito e tem você tem um amor pela música que dá gosto, assim, ou seja, eu quis que você falasse da tua história, algumas coisas eu não sabia, né, mas eu sabia de grande parte, inclusive de partes que você teve dificuldade até para comer, né, aqui quando você veio para São Paulo, né? A gente passou, eu vim pra cá também meio que arriscando, sabe, um período aqui. Não vim sem grana, sem nada, tudo, não foi. Sim. Não foi uma experiência muito legal, passei um perrengue, né, e tal, mas eu acho que isso aí faz parte do crescimento. Exatamente onde eu quero chegar. Né, como pessoa, crescimento espiritual, dá outra visão pra gente, né? Outro prisma, assim, quando a gente passa uma... Você encara o mundo de outra forma, né? Você começa a enxergar coisas que você não enxergava, você começa a olhar no outro lado da rua, realmente, né? Quem está passando ali necessidade, né? Que a gente conversa muito sobre isso também, em relação a tudo isso, mas assim, tudo isso através da música, né? A música que tinha, então assim, que é o principal foco, então assim, daqui hoje do workshop, mas da nossa vida. Então assim, a música que trouxe você para todo esse lado, que deu essa força para você, que teve uma esposa que te apoiou e a responsabilidade da família ter comprado um instrumento e você hoje se tornar quem você se tornou, só deu orgulho para todo mundo. Você já era orgulho desde o começo, por isso que todo mundo fez. Então assim, eu quando eu te conheci de cara, a gente sabe, né, quem tem esse lado angelical. Aí você... Esse período também que a gente passou de pandemia ensinou muito também. Sem dúvida, sem dúvida.
deu uma outra... Eu lembro bem as primeiras pessoas que me ligaram perguntando como eu estava e se eu precisava de alguma coisa. Né? Isso é sensacional. A gente vira... Tem várias famílias, né? Com os conjuntos. Eu lembro bem, com todo mundo a primeira pessoa que me ligou assim, perguntando se estava tudo bem, foi o Fernando Rosa, que é outro... É um baixista. O Fernando Rosa é espetacular, cara. É uma coisa... É um ser humano, assim, tipo um cara... Nossa, ele é um querido. Barra pesadíssima, assim, que me ajudou muito aqui também. Aliás, falando de Cidiel, falando de Serginho Carvalho e do Fernando Rosa, esses três baixistas. Tem umas pessoas que você, tem umas pessoas que você olha, assim, umas pessoas que você vê que estão num caminho legal, que estão se aprimorando e estão chegando em lugares que você fica... E o Fernando Rosa é um deles. Toda vez que eu vejo o Fernando Rosa, eu falo, caramba, que legal. Né, cara? Vi um show dele com o Lenny Kravitz e falei, caramba, que legal. Você fica feliz pelo cara, sabe? Ele toca com a galera, né, assim, bem bacana. Esse cara é sensacional, assim, me deu uma força gigante, assim, quando eu cheguei aqui, assim, e acabou sendo uma coincidência grande da gente estar junto e a gente criar uma amizade maravilhosa, assim. Também cheguei aqui e vi ele tocando e, nossa, cara, esse baixista é maravilhoso. Eu também falei pro meu irmão, disse, quem é esse cara? E vão atrás do nome dele, Fernando Rosa. Eu disse, nossa, que... O Rogério falando que eu gosto mais do Edu. Eu vi o show dele com o Edmota. Valeu, Rogério, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu lembro que me ligou também Gerson Borges, que é pastor, cantor, super cantor, que tá com um disco lindo também, que tive a oportunidade de gravar. Serginho gravou os baixos também, desse disco do Gerson Borges, assim, um cara também maravilhoso. Fantástico, né? Me ligou também, tá tudo bem, precisando de alguma coisa e tal, aquela coisa toda. Michel Lima, tecladista também, me ligou, Stanley, tá dando aula online, tá período de pandemia, me dando ideia, sabe? Isso é muito bom. Isso aí é um lance sensacional de aprendizado, de ver quem tá junto, né? Quem tá... Esse cara, o Michel Lima, é um cara também, outro barra pesada, no bom sentido, né? De pessoa, assim. E aí, Stanley, tem um online, tu já tá dando aula online, vai nessa linha que tá indo para esse caminho, naquele, né, no período de pandemia, assim, que a gente passou, que foi um sufoco. A igreja me deu um suporte muito grande também, uma ajuda. Tem essa conexão, né, uma ajuda. A igreja foi sensacional comigo, a igreja Manaim. Foi maravilhosa, me deu uma força muito grande, assim. Tudo isso através da música, né? Tudo através da música. Tudo através da música. Tiveram pais de alunos meus que continuaram pagando as aulas, as mensalidades. E eu pensei que era engano, né? Então liguei para, né? E aí teve uma que falou, não, é pelo carinho que tu deu aula pro meu filho que eu vou continuar pagando. Olha que legal, cara. Sei lá, 3, 4 meses aí. Tem e tal. essas coisas, né? Então tem muita coisa boa que a música traz pra gente e ensina, entendeu? O som, a música, né? A arte em si, ela envolve, traz esse amor, esse carinho entre as pessoas que... E o que a gente pode fazer é tentar, de alguma forma, retribuir. Né? Sim. Você já retribui muito por conta de todos os trabalhos que eu já tive envolvido com você e o Edu também, né, Edu? E inclusive do Native Soul Man, que a gente falou no episódio 1. E assim, pra gente é muito gratificante, porque você... a gente fala muito das pessoas grandes, né, que a gente toca bastante, que são ícones, assim, ídolos, né, que a gente já acho que todos nós aqui começamos a tocar com os nossos ídolos muito cedo. Né? Eu estava falando para o Edu também no episódio 1, que a gente começou a tocar com um pessoal. Você fala assim, não, esse cara eu escutava ele até ontem aqui e hoje eu estou com esse cara. Então assim, mas o legal disso tudo é que tem o outro lado também, de quem está começando, que eu amo gravar com uma pessoa que fala assim, por favor, você poderia gravar gaita, eu tenho... às vezes vem falar que tem tantos reais, fala assim, não, esquece, a gente vai... Não tem, quantas vezes a gente já falou assim, esquece, está começando ali, tá, né? A pessoa está...
Então eu acho que a música tem muito isso também, da gente unir e fazer bem ao próximo, né? A gente tá aqui com esse aprendizado mesmo, assim, e a gente faz tudo isso sem pensar, né? Depois que a gente vê o que aconteceu, né? E em relação a tudo isso, trazendo para o workshop também, o teu lado de produção musical, que a gente fez um trabalho junto agora além do Native Soul Man, né? Você produziu o trabalho do João Guerra, né? Sim. Que foi um trabalho que você me convidou também para tocar uma gaita lá. E eu fiquei super perdido, porque assim, tinha uma música que era... Eu não lembro o nome da música. Será que é Vovô Vem Brincar? Eu acho que é essa, Vovô Vem Brincar. E uma responsabilidade gigante, porque assim, o João, que é um anjo, ele teve um neto, ele fez essa música para o neto, ou seja, imagina eu ter que tocar uma música e eu... Né, o primeiro álbum dele, acho que assim, com essa magnitude que você colocou, com só músicos feras, eu estava lá no meio dos leões e aí eu pensando assim, depois quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando assim, depois que eu gravei, eu fiquei pensando, como você tinha falado também, eu não sei nem o que aconteceu. O tempo da música eu estou tentando entender até hoje, porque assim, tem o tempo que 1, 2, 3, 4, né? Às vezes tem 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1... Até hoje eu estou tentando entender o que eu fiz ali, mas a produção musical que você brilhantemente fez no João, que está lindo, aliás, o álbum do João Guerra, sigam ele porque é maravilhoso. E assim, eu fiquei pensando assim, estava tudo na tua cabeça, o arranjo já estava na tua cabeça, você já tinha tudo na cabeça, mas quando fica pronto aquilo, desde da nossa composição, né, desde a melodia que você começou a ter, desde da letra que o João fez ali até o trabalho final, você fala assim, poxa, isso aqui fica para sempre, né? A gente deixa isso, né? Assim como muitas músicas que a gente escuta de pessoas que já desencarnaram, que a gente fala assim, pô, isso aqui é imortal, né? E falando de produção, eu queria começar a brincar um pouquinho de produção aqui, mas primeiro falar qual o teu processo, você tem composições, né? Assim, composições suas. Qual o teu processo para compor uma música, Stanley? Assim, o que te vem à mente, Eu posso falar do disco que eu gravei com o Cidiel, que foi o que eu lembro que partiu dele, ele me convidou para gravar. Olha só que coisa louca, esse cara me chamou para gravar, né? Ele é fantástico. Vamos gravar um negócio e tal. Eu disse, nossa, eu falava para minha esposa, ela não acreditou, vou gravar com o Cidiel, um disco com ele, o cara tá me chamando. Aí eu falei, vamos, só que o cara bem pilhado, né? Ele num dia ele me chamou para gravar. E aí ele falou, e no outro dia ele me mandou uma música, acabei de compor a primeira. Nossa. Aí eu, caramba, o cara não tá de brincadeira não. Eu vou, e agora? E não é qualquer cara, né? Pô, que você adora ele, né? Nossa, aí eu escutei a música e disse, cara, música, um negócio seríssimo, assim, coisa assim, maravilhosa, né? Aí mandou pra mim, aí já mandou o baixo, só o baixo com... a levada eu acho que a melodia no baixo, não, a melodia no piano, não lembro, extremamente afinado. Quando a gente, só para o público ter o pessoal de casa também, o pessoal que não é músico, não é musicista, quando a gente fala a melodia, geralmente é aquela parte que o cantor canta, mas no instrumental, geralmente é o instrumento que está fazendo a melodia, ele é a principal... É aquilo que vai conduzir a música, né? Então, depois a gente vai passar um pouquinho por isso, mas a melodia é exatamente isso. É o que o cantor está cantando, mas no mundo instrumental é aquele instrumento principal que está lá na frente, seja o sax, seja a guitarra, o baixo, né? Então, é quem conduz, mas continua. Eu tinha algumas músicas prontas, mas eu disse não. Ele falou comigo, fez uma música em um dia e já mandou para mim, pronto. Eu vou fazer assim também, vou encarar esse desafio aí. E aí fui pro meu quarto, pro home studio que eu tenho em casa, onde eu gravo, né? E aí, para compor as minhas coisas, para fazer eu procuro entrar num estado de composição meditativo mesmo, né? Então fico um pouco em silêncio, faço uma oração,
depois pego o instrumento, afino e começo a tocar um pouco e deixo a coisa fluir. E começo a pensar nessa situação toda que estava acontecendo, né? Peraí, tô gravando um disco com um cara que eu sou super fã e tô tocando e buscando esses acordes aqui, pensando nisso tudo, né? Pensando nessa... E tento me conectar o máximo possível com essa emoção. Tá. E aí os acordes vão vindo através da emoção, do feeling, do sentimento. Tá. Eu não penso em nada técnico. Esse acorde vem para esse, que isso aqui vai então puxar é mais pra cá. intuitivo. Completamente intuitivo do que técnico. Eu acho que a técnica ela é um suporte para eu saber que som tem na minha cabeça. Então eu tô ali, tô tocando aqui, não, peraí, deixa eu ver. Aí sinto aquela sensação, aquela emoção. Eu sei que acorde é. Acontece isso contigo também, eu já te vi compondo isso. Peraí, já sei, eu quero essa emoção, só que no acorde. Sim. Aí vem o acorde, porque eu estudei a técnica antes, para saber que acorde é. Aí eu não perco tempo procurando, porque senão eu ia achar, só que ia demorar mais. Sem a técnica, né? Sim, demora. Ia achar, tudo bem, eu ia achar, mas eu ia ficar chegar no resultado. E depois de tempo, esse. Agora, quando tem no estudo anterior, é mais rápido. Tá. Eu quero a emoção, aí vem o acorde. Entendi. E aí, depois daquele primeiro acorde, aí eu começo a fazer as conexões, né? E aí a coisa vai começando a se construir como se eu estivesse dando corda pra coisa. Depois que tá pronto ali a parte A ou B ou alguma coisa assim, eu dou um tempo, vou viver minha vida, tomo um café, não sei o que, aquela coisa, e deixo esparecer e volto e vou escutar. Gravado, eu não gravo no programa, eu gravo no celular, rusticamente mesmo, né? Para não perder a ideia. E aí depois eu vou ouvir. Aí quando eu escuto, aí eu vou tirando coisas. Que geralmente vem muito poluído, vem muita informação. Isso, então primeiro foi assim, você teve a composição, depois você começa a fazer... Você chama isso de produção musical ou já chama de arranjo? Depois a gente vai entrar nesse tema eu de acho produção que Eu acho que ainda não é o arranjo. Eu acho que ainda estou produzindo o som, ainda está nascendo. Por que é produção musical e não arranjo nesse caso? Porque para mim, assim, eu coloco o arranjo como se eu tivesse... já com a música pronta e aí você vai... Com a música pronta e botando perfumaria, um perfume aqui, não sei o que. Então como comida... Um tempero aqui, um tempero ali, o que vai primeiro, se vai a cebola primeiro ou o alho depois. Sabe essas coisas aqui? Sim, claro. O alho queima mais rápido, não, isso aqui não, vou tirar. Mas e se eu colocar ali primeiro, não sei o que e tal, sabe essas coisas, essa combinação? Eu acho que o arranjo vem, ou então quando tu tem o quadro pronto, e onde eu vou botar na minha casa? Aí eu arranjo. Eu boto aqui, não, boto pra cá, boto mais em cima, boto mais embaixo, mas o quadro tá pronto. A parte, então vejo, sei lá, não sei se é uma analogia. Não. É bom, inclusive para quem tá escutando aí, com certeza, para quem não é do mundo da música, é isso que a gente quer levar realmente para o Alma Evento Virtual, é para todo tipo de público. Nesse caso, a música não está pronta ainda. Não está pronta. Então, quando eu tiro coisas da música, vou tirando melodia, tirando acorde e tal, ela vai virando outra cara. A gente chama de vai secando, né? Vai secando, né? Aí ela vai tomando outro contexto. Depois que eu tiro e eu consigo enxergar o som, aí eu começo a dar um polimento. Certo. Né? Aí essa melodia aqui, beleza, ela tá pouca, mas eu vou fazer uma apogiatura, um floreio, ou vou colocar uma nota depois ou antes, ou as duas coisas, e vou começando a experimentar na parte rústica, que eu já tirei coisa pra caramba. Esse legal. acorde aqui ficou bom, mas eu posso colocar esse, eu vou ajustando, entendeu? É como se fosse um bruto e eu fizesse o diamante ali, sabe assim? E fazer lapidando. E lapidando assim pra ficar e tal. Aí beleza, ficou legal. Depois que ficou bom, eu escrevo no programa, né? No programa de escrita musical. E largo ela. Também de novo. Um tempinho, sei lá, uma hora e pouquinho, né? E aí volto para fazer o arranjo. Ótimo. Aí o arranjo quantas vezes é a primeira estrofe, quantas a segunda, refrão. Isso é refrão? Tem cara de refrão? Vai ter refrão mesmo? Introdução, vou fazer uma intro baseada no contexto do som ou fora do contexto do som. Aí começa a trabalhar o arranjo, né? Mesmo, né?
quantas vezes eu vou repetir isso aqui? O final que a gente chama de tag, fica repetindo aqui, vai ser fade out ou eu vou fazer uma divisão para fazer todo mundo junto? Não, fade out, a música vai acabando baixando o volume, né? Vai ter solo de baixo e de violão, eu vou gravar guitarra, já penso na instrumentação, vai ter trompete, vai ter piano, eu já vou meio que, sabe, para esse lado assim sim. E tudo para mim já é o arranjo, entendeu? Tá, entendi. Na minha cabeça. E aí eu vou anotando isso na partitura, vou escrevendo lá no papel, né? Pra ficar tudo registrado. Legal. E aí boto o ponto final e não volto mais pro som. Se eu voltar pro som, vou mudar o som de novo. Com certeza. Capaz de virar outra música. Então não escuto, não acabou. Fechou. Aí faço isso aí, gravo o violão e mando pro Cidiel. O Cidiel grava o baixo aí. Ah, que legal. Depois se tiver baterista, manda pro batera, e assim vai. E aí vai nascendo em cima da composição. No caso, no período de pandemia que a gente gravou esse disco, cada um gravou na sua casa. Oh, que legal. Teve o Miguel Assis na bateria, né, fazendo bateria na maioria das músicas e tal, foi bem bacana. Isso é maravilhoso, assim, apesar de você estar falando que é completamente intuitivo, tem uma mecânica nisso, né, que depois eu vou explicar mais a gente vai tentar trazer mais aqui à tona, que é a estrutura da música, né? Como a gente tem, que ele falou de introdução, que vai tendo ali um loop no final, tudo isso vocês vão começar a entender mais, porque assim, essa estrutura, geralmente a gente chama de introdução, parte A, B da música, né? A gente tem que fazer um mapa da música para poder se basear para gravar, né? E para quem nunca escutou, nunca ouviu falar como se faz uma produção, uma composição, né? Fica meio amplo, mas assim, você deu acho que o melhor exemplo que foi o do tempero, né? Porque isso é exatamente assim, acho que cozinhar, ou alguém vai saber de música ou alguém vai saber cozinhar, com certeza. Essa eu tô falando foi o processo da primeira música que eu fiz. Música, sim. A segunda saiu na hora. A segunda eu entrei no quarto, toquei e saiu já a melodia tava. E a harmonia, como se ela já existisse. Isso é uma coisa que o Edu falou também, quando o Edu... É engraçado como tudo se liga, mas às vezes a gente tem processos diferentes, né? Que parece que são parecidos. Tem um caminho lá para chegar, mas cada um pega o seu, né? Pega a sua Exatamente, estradinha e chega no mesmo lugar. Então não tem um só, né? O Edu falou que chega... Para ele chega tudo já, o arranjo pronto. A segunda para mim chegou arranjo, assim, tá. Chegou no tudo. É ótimo isso. Eu fiz tudo assim. Legal isso. Eu tirei o tempo de meditação, fiz a minha oração, fiz minha conexão, agradeci a Deus pelo que estava acontecendo de eu estar gravando aquele som e toquei e saiu o som todinho, os acordes, a harmonia, a melodia. Veio na minha cabeça uma voz cantando a melodia. Aí eu, caramba, tem voz. Não é um negócio, será que eu vou botar a voz, né? Não é uma coisa assim que pintou, vou fazer o arranjo, depois não. Veio uma voz cantando a melodia na minha cabeça. Aí então eu vou ser obrigado a botar a voz, porque já veio com a voz. Aí eu imaginei, vou ter que dar um jeito de ter alguém cantando aqui, Sem né? dúvida. Que eu chamei o Gerson Borges para fazer o vocalismo, a parte vocal né, da melodia e tal. Eu pensei depois nisso aí, né? Aí gravei, veio tudo pronto, arranjo tudo, toquei, gravei, botei no computador e larguei também. Tá. Coisa linda, poxa. O processo é um processo legal, assim, e cada um vai ter um processo, né? Porque assim, eu tenho essa forma também de, geralmente para mim vem a melodia e eu vou lá na harmonia e depois eu já tenho tudo também. O Edu já tem uma coisa que a maioria das músicas dele já vem com tudo, assim. Eu lembro que a gente fazendo o processo do Native Soul Man, o Native já foi meio diferente, foi mais diferente. Foi. Porque surgiu tudo exatamente na hora. Eu acho esquisito quando vem na hora, né? Parece que a música ela já existe, né? É esquisito, né? Esquisito de uma forma boa, no caso, né? Sem dúvida. Os meus álbuns foram... A maioria foi assim. Eu peguei, por exemplo, 9 faixas. Então, eu compus 3 faixas. Aí eu fiz a pré-produção, né, que a gente chama aí levei pro Lua Lafayette, que produziu tudo. A gente tá falando do Lua aqui, maravilhoso, né? E aí eu já tinha pago o estúdio 3 dias
com todos os músicos, já esperando para os outros. Então eu tinha que acabar as 9 músicas. Então assim, para o dia seguinte eu não tinha composição, então eu gravava até as 2 e ia para casa e falava assim, tem que compor para amanhã. Aí eu juntava um pouco da intuição com a técnica, mas vinha. Aí vinham 3 músicas, ia lá, gravava de novo as 3 no dia seguinte. E aí, isso foi meu primeiro, não, foi o terceiro álbum. Mas a partir daí eu gostei desse processo. Tem jogador que funciona mais na pressão, tem jogador que funciona mais na... Eu acho que na emoção, assim, na tranquilidade a gente vai que vai, assim, né? A gente tem mais tempo, você pode pensar na melodia com calma, você pode... às vezes vem aquilo porque você está pensando em alguma pessoa, ou uma situação que você viu de um preconceito, alguma coisa que aquilo te deixou muito chateado. Então assim, a música te leva para vários caminhos, mas quando você tem que aguçar na técnica ali para ter aquilo para o dia seguinte, eu tenho certeza que a gente consegue isso também. Não é só... O Native teve esse processo. Teve. E foi isso com a intuição, né? Surgia uma melodia, uma história, uma historinha, e aí em cima daquela historinha a gente ia montando o resto do... Sim. O Native para mim foi uma coisa assim que foi realmente assim, foi intuitivo, mas o Edu já sabia o que ele queria. E aí eu tive a oportunidade de compor algumas coisas juntos ali com o Edu. E o Edu, com todo carinho, falou assim, ó, como eu fiz com o Lu, é difícil você dar o teu filho na mão de alguém, né? Assim, fala assim, ó, cuida pra mim, faz o melhor, né? Então assim, e o Edu falou assim, ó, tá aí, sabe? Lógico que a gente produziu junto, fez tudo junto, mas assim, já vinha batida na cabeça, já vinha... veio tudo junto, foi uma conexão linda, né, assim, que a gente teve. Então assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito eu também, no processo. Principalmente pela parceria de pô, eu quero isso aqui, mas aí o Marquinhos às vezes falava um negócio e falava, não, realmente, cara, isso aqui que ele falou vai ficar melhor na música, porque no final é a música que não é a gente, é a música, a gente tem que ir no caminho da música. Exato. E aí realmente qual é melhor? Não, tá bom, tira isso aqui meu, põe isso aqui, ficou bem melhor, vai ficar bem melhor com a música. Tem aquele, o We Are The World, né, que o Quincy Jones, acho que é ele que produziu, né? Sim. Foi o Quincy, que é um super produtor, né? Essa música We Are The World é famosíssima. É a música do Lionel Richie, acho que é produzida pelo... é do Lionel Richie, nem sabia. E eu soube que ele botou uma plaquinha na porta do estúdio, assim, deixe seu ego de fora, né? Porque na música tem muito isso, infelizmente, né? Assim, acho que como na música, como na religião, quando você começa a sobressair qualquer coisa, aquilo começa você tem que tomar um cuidado também para trazer e falar assim, não, calma, tô aqui por um propósito, né? E quando o Edu fala que realmente o todo faz a música, eu acho que é isso, né? Assim. Tem um processo também que eu não interfiro muito no que o outro vai tocar também. Eu deixo a coisa acontecer, entendeu? Sim. Então eu escrevo na parte as coisas que eu quero, dinâmica, não sei o quê, mas se a banda todinha não tocar, eu não falo nada. É porque não era para rolar. Sim. Ô, gente, olha, gostaria de agradecer mais esse dia. A gente falou que ia falar de composição, de intuição, de técnica. A gente até abordou o assunto aqui agora um pouquinho. Mas no próximo episódio, que vai ser o episódio 3, a gente vai botar um pouquinho mais isso em prática, tá bom? Gostaria de agradecer todo mundo aqui que tá nos assistindo. É sempre assim uma honra para a gente, tenho certeza que para os 3 aqui ter vocês com a gente aqui, porque sem dúvida, sem vocês a gente não teria para quem fazer música. Né? E a gente quer aqui dividir, a gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para somar e passar o melhor que a gente pode de produção musical, arranjos e afins, tá bom? Gente, até o terceiro episódio, obrigado, Du. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado você. Valeu.